Bem-vindos à nossa aula. Como já debati a respeito da formação da China no seu aspecto político e, logicamente, a influência do seu principal representante político do século XX, que foi Mao Tse-tung. Resguardadas as devidas críticas, ele realmente foi o principal nome da política chinesa. Mesmo diante das fracassadas políticas conhecidas como políticas planejadoras, que tinham como meta estabelecer programas de governo que duravam 5 anos, conhecidos planos quinquenais. Isso era uma prática do governo soviético, que acontecia na União Soviética, os planos quinquenais. Todos os países que adotavam as políticas socialistas, se tornavam socialistas, tinham como principal orientação a União Soviética. No entanto, a partir dos anos 60, a China ela começou a se distanciar da União Soviética e não tendo nenhuma subordinação política. Como você vê aqui, a coexistência pacífica. A União Soviética ela rompe com o compromisso de fornecer armas nucleares aos chineses, essa coexistência para manter aquela parceria. Então a União Soviética, vendo a China como um potencial e futuro rival, passa então a não mais fornecer aquela potencialidade de desenvolvimento de armamento, principalmente nuclear. Sendo esta política, então, justamente essa medida soviética, justamente o fator de desequilíbrio. Isso levou a China como uma forma de punir a União Soviética a fazer uma aproximação com os Estados Unidos. Na época, o governo soviético era conduzido por Nikita Khrushchev, esse nome aqui que vocês estão observando. E aí ele resolve fazer então, com essa aproximação da China aos Estados Unidos. Observe que nós estamos em plena Guerra Fria. Khrushchev então ele retirou seus técnicos da China, porque existia toda uma questão de coexistência de desenvolvimento tecnológico por meio de parceria entre a China e a União Soviética. E aí Khrushchev ele vai tirar toda essa assistência tecnológica para os chineses. E isso resulta resulta num atraso mais proeminente do que a China já vinha sofrendo. E leva justamente a uma maior dificuldade. Veja só, este conflito essa ruptura entre a União Soviética dura até 86, quando os países voltam a se reaproximar. Nesse ano aqui, a União Soviética já estava praticamente entrando em colapso, já estava em grande dificuldade. Já não era mais aquele país dos anos 60. Então, nos anos 70, a China se aproxima dos Estados Unidos, entra na ONU, e acaba, ao mesmo tempo, também desenvolvendo sua autossuficiência militar. Ela, hoje, é um dos países que tem tecnologia bélica voltado para armamentos nucleares. Está aqui a foto do presidente Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos, com Mao Tse-tung. Inclusive, essa foto aí já foi justamente a última foto oficial de Mao Tse-tung
como grande líder da China, né? No ano seguinte ele vem a falecer. Então, ao mesmo tempo, estava acontecendo a conhecida Revolução Cultural na China, conduzida por Mao Tse-tung. E aí, Mao Tse-tung ele resolve fazer justamente ganhar as massas, porque era uma forma dele se proteger contra possíveis opositores dentro do Partido Comunista. Então, o movimento tentou justamente, de início, ele tentou fazer uma certa conciliação com a base intelectual dos movimentos comunistas, né? Mas aí essa base intelectual atacava muito o governo chinês, né? Era muito crítica. E Mao Tse-tung nunca conviveu bem com crítica, né? Então, o resultado, ele resolve fazer uma represália, conhecida como Revolução Cultural. O movimento, né, desdobrou-se. Então, justamente aí, como eu estava dizendo a você, na aula passada eu tinha falado, um momento em que Mao Tse-tung, ele abre a possibilidade, né, das pessoas fazerem críticas ao governo, para mostrar o que o governo estava fazendo de errado. Só que as críticas elas foram tão fortes que isso, em vez de abrir politicamente o país, fez justamente o contrário. Levou então um fechamento e uma ditadura. A ditadura se tornou cada vez mais rígida. Mao Tse-tung então inspirou aí o famoso Livro Vermelho, que era um livro de doutrinação direcionado principalmente aos jovens. A repressão então imposta pela Revolução Cultural levou à prisão de muitos intelectuais, justamente os intelectuais que faziam críticas a Mao Tse-tung. Momentos ligados na história da antiga China, né? Foram destruídos, tudo que representava como símbolo, né? Foi destruído. E a partir daquele momento só poderia existir então ali um culto ao grande timoneiro, que era o líder máximo do partido, né? Então porque geralmente nas ditaduras comunistas ocorre então essa exaltação do líder. Mao Tse-tung era chamado de o grande timoneiro. O que é o timoneiro? O timoneiro é aquele que guia o barco, né? Aquele cara que fica no timão guiando o barco durante as tempestades. Então essa é uma analogia que fazia Mao Tse-tung na época. Então, o início da Revolução Cultural, né, vai ser então a partir de meados dos anos 60. Então, Mao enfrentava perda de apoio por parte importante do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, e para afirmar o seu poder, então ele buscou apoio nas massas. Quem eram essas massas? Principalmente, como eu disse para vocês, jovens. Essa tentativa de angariar a devoção irracional das massas por meio de um trabalho de manipulação ideológica baseia-se justamente, então, na exaltação do grande líder. E isso, né, incitou ao culto à figura, né, desse líder. Ao mesmo tempo, rejeitava justamente valores que, segundo ele, era exaltação do capitalismo, de tudo que não era bom para os costumes chineses. E aí, rejeição da burguesia, né, rejeição da individualidade, tudo passaria a pensar de forma coletiva, e também aos velhos costumes chineses. Bom, inúmeros dirigentes do partido foram presos, né, muitos levados a campo de concentração. Então esse termo aqui, trabalhos forçados, pessoal, era campo de concentração, certo? Geralmente se mostra muito os campos de concentração da Alemanha nazista, a história mostra muito, mas existiu campos de concentração também na China comunista, na União Soviética. Não é muito relatado, né?
Mas quem quiser e tiver a curiosidade, procure o Arquipélago Gulag, essa obra-prima de Alexander Solzhenitsyn, que ele vai descrever o que é um Gulag, que era um campo de concentração, certo? Campo de trabalho forçado, para justamente presos políticos. E aí, nesse mesmo tempo, voltando aqui a Mao Tse-tung, surge então a famosa Guarda Vermelha, que eram voluntários responsáveis por monitorar a sociedade e justamente para dessa forma extirpar os seus opositores. Essa vigília constante sobre as pessoas até hoje é muito presente na China, né? Para vocês terem ideia, a China é hoje a sociedade mais vigiada no mundo. Praticamente a quantidade de câmeras na China é absurda, certo? Então, liberdade não é algo que tem a ver com a China. Então, o culto ao livro vermelho, que é, digamos assim, uma espécie de Bíblia para os comunistas chineses. Tudo isso era aqueles ditames impostos por Mao Tse-tung. Bom, pessoal, então durante a Revolução Cultural houve uma verdadeira caçada às bruxas. Todo esse pessoal aí que se posicionava eram hostilizados, as pessoas eram mortas em praça pública, certo? Bom, tá aí, ó, o pensamento de Mao era contido então no famoso livro vermelho. Tá aí a guarda juvenil, né, fazendo essa leitura. Bom, nos anos 70, já quando Mao Tse-tung vem a falecer, assume Deng Xiaoping. E Deng Xiaoping já era um cara que tinha digamos assim, uma polidez política e um pensamento econômico mais desenvolvido. Então, o grupo central da Revolução Cultural acabam sendo julgados, né, pelos excessos. Então, Deng Xiaoping ele dá essa resposta aos excessos, as perseguições, as prisões, tudo que acontecia, né? E dessa forma, essa Revolução Cultural sai aí deixa de acontecer. Então, buscando, a partir desse momento, ele busca modernizar o país e para modernizar o país, ele busca, então, alianças e investimentos, defesa, desenvolvimento de novas tecnologias, né? E o que mais caracterizou foi a busca por investimento estrangeiro, porque o que a China tinha a oferecer para o mundo era mão de obra barata e disciplinada. Então, o governo Deng Xiaoping foi marcado por um processo de reformas econômicas, certo? E essas reformas econômicas, ela visava justamente o mercado externo e fazendo reformas de economia de mercado. Então, observe bem aí que o Deng Xiaoping ele vai fazer então reformas de princípios capitalistas, adotando o livre mercado. No entanto, ele não vai abrir mão, né, da política socialista. Então, passa a existir na China um país com dois sistemas, economicamente capitalista, politicamente socialista. Então, o governo de Deng Xiaoping, né, ele cria então as conhecidas ZENs, né, zonas econômicas especiais, que foi se desenvolvendo. E o que eles ofereciam? Eles ofereciam mão de obra barata. Isso aí levou o mundo inteiro, as grandes marcas, grandes empresas, correrem para a China. Porque lá na China não tem sindicatos, não tem leis trabalhistas, né? E sem falar que as pessoas trabalham muito a um valor ínfimo, né? Isso levou o mundo inteiro a querer investir na China, tornando então a China, a partir de então, um grande crescimento econômico, que chegou aos nossos dias, né, com esse potencial que atualmente é uma das principais estrelas do sistema da globalização. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.